Cara, teve greve de ônibus esses dias, né? E isso só me fez lembrar o quanto eu odeio meu ônibus. Eu odeio meu ônibus porque ele demora demais. Eu sou de Diadema, ele demora muito lá. O pessoal chama até de telecena, que só passa de hora em hora. E teve um dia que eu estava atrasado para trabalhar, então eu saí muito apressado de casa porque eu não podia perder aquele ônibus. E eu saí muito apressado, quando estava chegando no ponto, o ônibus estava chegando também. Aí eu olhei pro motorista, o motorista me olhou, e eu tomei a atitude que todo mundo que mora em Diadema faria nesse momento. Corri atrás do ônibus. Eu estava correndo atrás do ônibus para pegar, corri atrás do ônibus para pegar. Quando eu estava correndo, deu sinal. E o ônibus passou direto. Naquele momento, meu mundo parou. Eu me senti naquela cena do Velozes e Furiosos, que o Brian morre, que o Toretto vai para um lado e o Brian vai para o outro. Na minha cabeça já estava tocando aquela música lá. Espanholão de... Eu voltei pra realidade e vi que todo mundo tava me julgando, assim. Eu vi aqueles barulhos de risada saindo, sabe? Otário. O Rubinho Barrichello passou pra mim e falou, você tá atrasado, irmão? Não, o Joseph Klimber falou pra mim, desiste, porque não dá. Mas foi bom, cara, foi bom ter acontecido isso, porque eu tirei uma conclusão que eu queria passar aqui pra vocês hoje, que é a seguinte, não importa o que aconteça, tudo pode piorar. Então, acho que tem que levar as coisas mais na boa, sabe? Eu tô falando isso porque eu tenho passado muitas coisas ruins e o que vem mais me chamando a atenção é a minha vida amorosa. Mas também eu posso falar pra vocês que eu tô solteiro por opção. Dela. E é foda, né, quando a outra pessoa termina com você, porque a gente se sente rejeitado. E o ser humano não tá preparado pra rejeição. Aconteceu comigo num churrasco. Eu estava no churrasco com os amigos e estava todo mundo bêbado e surgiu uma pergunta, que foi a seguinte. Se fosse para você ficar, você ficaria com quem? Aí, beleza, todo mundo respondeu. E eu tenho um amigo que é gay, que é o Caio. E eu perguntei pro Caio também. Falei, Caio, e você? Se fosse para você ficar, você ficaria com quem? Aí ele começou a analisar a gente e falou assim, eu ficaria com... Não, na verdade ele falou assim, eu ficaria com o Matheus. O Matheus tem covinha. Matheus tem covinha, legal. Pô, ele é bonito, tá certo. Boa escolha. Quem mais ficaria? Eu ficaria com o Teng. Eu adoro tatuagens. Eu fiquei, Teng, né? Quem mais? Tem Teng, mas quem mais ficaria? Eu falei assim, só. Falei, como assim só? Você vai ficar comigo? Sim. Aí ele virou pra mim e falou, não, Rê, você não, você é mais feio que fazer cocô de assim já não. Eu fiquei puto. Mas depois caiu a ficha, cara, de como a rejeição é foda, né? Eu tava puto, porque um cara hipoteticamente não ficaria comigo e eu nem gosto de rola. Pra encerrar, eu queria falar uma coisa que um amigo meu casou no começo do ano e foi no interior de São Paulo. Então, todo mundo foi de van. Meus amigos gostam muito de beber, então a gente decidiu alugar uma van, porque se você dirige bêbado, tem um alto risco de acontecer, como é o nome daquele negócio lá? Blitz, né? Aí, beleza. Foi isso que aconteceu. A gente alugou a van, voltou todo mundo bêbado e tinha uma menina que eu queria ficar na van. Só que meu melhor amigo também queria ficar com essa mesma menina. E ela se ligou, porque eu tava tentando ficar com ela não, tentando ficar com ela não, tentando ficar com ela não, até que ela falou, tá bom, eu vou ficar com você. Falei, caralho, estourei. Só que você percebe que você é um pouco deficiente estético? Que não é só, quando você quer ficar, não é só ficar, você tem que fazer alguma coisa antes. E foi isso que ela falou, eu vou ficar com você, só que tem uma condição. Aí ela falou, eu falei, que foi? Ela falou, você vai ter que beijar seu amigo primeiro. Beijei, né?
Eu terminei de beijar meu amigo. Coisa estranha, né? Terminei de beijar meu amigo e eu fui ficar com ela. Falei, agora eu vou ficar com ela. Fui ficar com ela, ela falou, Renato, eu não vou ficar com você. Falei, por que você não vai ficar comigo? Porque eu não consigo ficar com uma pessoa que ficou com outra pessoa na minha frente. Vocês estão entendendo? Por isso que eu disse, gente, não importa o contexto, tudo pode piorar. Meu nome é Renato Vitorino, isso que eu tinha pra hoje.